Bom, é importante que a gente tenha claro que se a gente prepara um prato e anuncia que está preparando um prato, a gente só vai saber se o prato é bom, tirando quando é feito pelo Wessel, né? Depois que a gente prova, né? Então eu resolvo fazer um bolo e convido a Débora e o Felipe para comer o bolo e mostra, até olha só no forno. Ah, legal, você está fazendo um bolo, que bacana, mudança de atitude, nunca fez um bolo, agora está fazendo um bolo. E convidou a gente, depois de passar da pandemia, naturalmente, e vão me elogiar pela atitude, pela iniciativa, mas vão me elogiar mesmo se o bolo ficar bom. Então, pacto. Essa reunião que o presidente da República comandou só faz sentido ser elogiada uma vez que surta efeitos práticos. Claro que a gente pega e pode falar o seguinte: o presidente passou um ano reagindo a isso tudo, só brigando, só reclamando, só falando coisa que não faz sentido, e nós podemos continuar nesse discurso. Mas a gente pode notar que, ainda que tenha sido pelo preço mais alto, ainda que tenha sido pelo número de vidas mais alto, ele tomou uma atitude. Se premido pelos fatos, se em desespero, se percebendo que dançou, que errou, que o discurso dele acabou, não vem ao caso. Ah, mas acabou, foi a popularidade, tudo bem. Então, digamos que ele mantivesse o discurso apesar da queda da popularidade. A gente prefere um presidente coerente com o seu discurso anterior ou um presidente que mude de posição, né? O presidente Bolsonaro é teimoso, ele não é um personagem que muda de posição. Para comparar, aconteceu agora na Alemanha com a Angela Merkel, acabou de mudar de posição, fez uma reunião na madrugada de segunda para terça, na noite de segunda-feira, nós estamos na quarta, e na reunião decidiu junto com os governadores, porque lá tudo é resolvido junto com os governadores, são 16 governadores, que eles iam fazer um lockdown de 5 dias na Páscoa. A reação foi ruim. Ela anunciou esse fechamento. E hoje ela veio a público para dizer que mudou de ideia, que desistiu, que ela estava errada, que o erro foi só dela. Este erro é só meu. Então, é o seguinte, você pode fazer tudo certo e errar, e você pode fazer tudo errado. E nesse caso, naturalmente, você vai errar. O presidente Bolsonaro vinha fazendo tudo errado, só podia dar errado. A Angela Merkel estava fazendo tudo certo, correndo o risco de errar. Errar não pela forma, ele errava pela forma. Fazendo tudo sozinho, reagindo à ciência, não usando máscara e tal. De repente, hoje, sabe-se lá por quê, resolveu agir de uma maneira diferente. Dá para a gente interpretar o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, na fala do presidente Bolsonaro, a gente pode pegar literal e a gente vai identificar uma resistência dele, por exemplo, quando ele fala ainda no uso do tratamento precoce. Mas ele disse que o Ministério da Saúde é que vai cuidar disso. E o Ronaldo Caiado completa a fala do presidente ao dizer que o ministro da Saúde vai montar uma assessoria formada por especialistas em saúde que vão orientá-lo sobre como conduzir as coisas. Então, o presidente diz: viva tratamento precoce, é do Ministério da Saúde. E o Caiado diz: o Ministério da Saúde vai se cercar de cientistas. Bom, se os cientistas defenderem o uso de tratamento precoce, aí ferrou. Mas a tendência o presidente Bolsonaro manteve o seu discurso sem precisar dizer: gente, eu desisti do tratamento precoce. Mas passou a bola para o Ministério da Saúde, onde o assunto vai morrer se for colocado em prática aquilo que o Caiado disse que tiraram na reunião, que é uma assessoria no Ministério da Saúde de especialistas e não de puxa-sacos do presidente da República. Mas o Caiado disse uma coisa mais séria ao final. Ele disse o seguinte, que muitas vezes, em situações delicadas e críticas, se faz necessário o isolamento social. Então, o presidente não falou disso, ninguém falou disso, mas o Caiado, ao final, falou disso. Será que é da cabeça dele? Ele defendeu isso na reunião. Mas será que é da cabeça dele? Ou tiraram isso? Razão pela qual eu digo,
o pacto só faz sentido ser analisado por suas consequências, assim como o bolo que eu eventualmente venha a assar, só faz sentido ser elogiado ou analisado pelo seu sabor real, não apenas pelo fato de eu estar fazendo. No caso, esse pacto ele impõe uma mudança de comportamento de todas as autoridades. Não faz sentido o ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, que derrubou acertadamente as 3 ações que o presidente da República moveu contra estados que haviam decretado um isolamento, não faz sentido ele dar uma entrevista, descida nos autos, falando que tudo isso não passa de uma visão autoritária do presidente. Para que ele fala isso? Para espicaçar. Não faz sentido não faz sentido a permanência do Ernesto Araújo, que é um traste como ministro, é um desastre, é pavoroso, criticar o Supremo Tribunal Federal como ele fez em inglês, no exterior. Isso não contribui para a harmonia entre os poderes. Não faz sentido ver uma briga entre o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, entre o governador do Rio e o prefeito do Rio. Não é apenas entre o presidente da República e os governadores. A gente vê que há uma eletricidade compreensível, todos eles enfrentando como a gente, só que quem está pagando o preço é a sociedade, da ausência de oxigênio, da falta de insumos. 3.000 e tantas mortes ontem. Só em São Paulo, mais de 1.000. Onde vai parar isso? Quando o presidente, no seu pronunciamento, disse ontem que X milhões de vacinas chegarão até setembro do presente ano, desculpa, não existe o presente ano. Existe o presente mês, existe a presente semana, existe o presente dia, mas o presente ano é um tempo infinito. Nós vamos viver esperando a vacina até setembro? O grosso da vacina chegar até agosto? Nós estamos no dia 24 de março. 6 dias de desespero para acabar o mês de março. Aí nós vamos entrar num abril que todos os infectologistas dizem que vai ser desafiador. São mais 30 dias. Aí então entramos em maio. Só teremos paz em junho. Nós estamos falando de 66 dias, só faltava ser 666. 66 dias de agonia. Então, é importante que essa comissão de governadores, presidente do Senado, que aliás falou muito bem, já tinha falado muito bem no Canal Livre, impressionou muito, muitas manifestações de elogio, a forma como ele se manifestou no programa, e também hoje, espetacular a fala do presidente do Senado colocando a bola no chão. As pessoas olham para ele e falam, não, tá aí alguém, como eu já disse outro dia, que não pensa com o fígado, que não coloca o fígado para trabalhar na política, só usa o cérebro e o raciocínio. E é disso que a gente precisa nesse momento. Então, foi uma primeira reunião. Não existe uma primeira reunião capaz de resolver todos os problemas. Aliás, não existe uma reunião capaz de endereçar soluções. É difícil. Então, criou o comitê, que é o básico, todo mundo cria o comitê no mundo inteiro, então agora vamos lá ver como isso funciona. E na prática é que a gente vai, vamos tentar falar com os fornecedores. Beleza, vamos ver o que dá. Volto a dizer, você pode errar fazendo a coisa certa e você pode errar fazendo a coisa errada. O Brasil resolveu durante um ano errar, o governo brasileiro resolveu durante um ano errar fazendo a coisa errada. E os outros países, muitos deles erraram fazendo a coisa certa. A vacinação na Europa não está em velocidade de Fórmula 1. No Chile está, nos Estados Unidos está, mas na Europa não está. Na Alemanha está com 12%, 13% de vacinação. O Brasil está com metade disso. Mas eles fizeram as coisas certas. É que não está dando certo. A França fez 3 lockdowns. É difícil resolver o problema. Então, vamos apostar nas nossas fichas num entendimento. Vamos torcer para que esse entendimento produza efeito. Porque a alternativa é pavorosa. É ficar vendo o presidente falando pataquada, batatada, sem máscara e desafiando o bom senso e a ciência. Os governadores perdidos, sem recursos, faltando oxigênio, faltando insumo. Isso não pode, porque aí nós estamos partindo por uma carnificina. Nós não queremos isso. Nós queremos
que as pessoas se curem. Nós queremos as vacinas logo. E as vacinas, vacina é tudo. Vacina é vida mesmo. E a organização do poder é fundamental. Então, não vamos bater palmas, não se trata de bater palmas. É absurdo imaginar que eles levaram um ano para fazer o óbvio, que é sentar na mesa. Mas, mais absurdo ainda é imaginar que eles levassem mais um ano sem essa reunião que finalmente aconteceu. É chocante para quem olhar de fora, talvez diga, olha, o Brasil realmente é uma coisa espetacular. Todos nós fazendo, os países mais pobres do que a gente, países menores do que a gente, países, enfim, com uma taxa de Covid menor do que a gente, agindo desde o princípio, e a gente com essa coisa improvisada, infantil e tal, mas vamos ver se isso agora começa a andar. Eu tô na torcida, eu quero é vacina. 2022, gente, vamos deixar para 2022. A gente tem que resolver, não é 2021, a gente tem que resolver março de 2021, abril de 2021, maio de 2021 e assim por diante. É mês a mês, é semana a semana, é dia a dia, é hora a hora, cada dia um susto, chega disso.